Desde que o mundo virou de cabeça para baixo, muita gente teve que começar a trabalhar em casa com o seu parceiro. Isso pode ser uma tarefa difícil, principalmente se a idade mental do seu parceiro é de 12 anos de idade. E aí, seus malas? Fala comigo, bom ou não? Eu sou o Lincoln e essa é a Stephanie, minha esposa, e aqui a gente fala de viagens, produtividade, da vida em geral. E eu e a Stephanie trabalhamos juntos em 3 empresas diferentes. Já trabalhamos em pizzaria junto, onde eu era o pizzaiolo, ela era a garçonete. Trabalhamos em escritório e hoje a gente tem a nossa empresa juntos e trabalhamos 100% juntos. Então, desde a loucura de uma pizzaria lotada, que a garçonete aqui fica xingando o pizzaiolo, até o escritório que é estressante por si só, e até o ponto da gente construir a nossa empresa juntos, estar trabalhando juntos. A gente passou por muitas experiências e a gente vai compartilhar com vocês as coisas que a gente aprendeu e como vocês podem melhorar a relação trabalho com o seu companheiro, que às vezes pode ser um pouco difícil, né? Sim, muito difícil. A primeira dica é saber identificar qual é o problema. Então, o que está atrapalhando a sua produtividade no trabalho? Vocês estão conversando muito, batendo papo, escutando música alta? Então, é identificar ali qual é o problema. Isso, brincando demais, tem que realmente identificar. E se você clicou nesse vídeo é porque provavelmente tem um problema ou você já está antecipando um problema que pode ter ou só veio buscar dicas mesmo. E se vocês são um casal que se divertem juntos, aí é muito mais fácil você ter um problema, que é que você tá sempre o tempo todo se divertindo. E a gente brinca muito, então às vezes isso atrapalha a gente um pouco, mas a gente conseguiu alinhar as coisas. E no decorrer desse vídeo a gente vai colocar alguns problemas que são mais comuns pra vocês identificarem e quem sabe conseguir tirar alguma coisa. E já deixa aqui no comentário qual você acha que é o problema aí no seu ambiente de trabalho. Exato. Em casa. Quem sabe você não pode ajudar outras pessoas. E já falando em ambiente de trabalho, o primeiro é montar um bom ambiente de trabalho, né? Seja um escritório, seja na mesa de jantar ou em qualquer lugar, é você ter um bom ambiente de trabalho pra você trabalhar, né? Sentado de preferência, sem essa de trabalhar na cama, deitado. Isso não existe. É bom, mas é ruim. Até porque, e mesmo se você não tem, eu e a Stephanie, a gente conseguiu construir esse escritório para que a gente conseguisse trabalhar aqui no escritório e ter um ambiente de trabalho. A gente tá aqui, tá pra trabalhar. De vez em quando eu tô jogando, né? Porque mas de não noite. conta. Não conta. Mas o horário de trabalho é hora de trabalhar. E se você não tem como colocar um ambiente, é o que eu falei com a Stephanie, eu acho que você tem que ter algum hintzinho, como que fala? Tipo um trigger, né? Um trigger, um gatilho pra você lembrar que você tá trabalhando. Talvez o seu gatilho seja você colocar o fone de ouvido, talvez seja você limpar toda a mesa e trabalhar na mesma mesa que você janta. Uma coisa que você faz é trocar de roupa. Você não trabalha de pijama. Exato. Eu posso sentar na sala, na mesa da cozinha pra trabalhar, mas o fato de eu ter trocado de roupa, me preparado pra trabalhar, já faz com que eu sinta que estou no trabalho e ajuda muito na nossa relação. Eu saber a hora que eu estou trabalhando e a Stephanie também, né? Mas eu não ligo de trabalhar de pijama. Você tem outros triggers. Eu tenho outros triggers. Uma outra dica que eu acho muito importante é você manter uma rotina. É você saber o horário que você tem que trabalhar, o horário que você tem que almoçar, por exemplo. Nós temos um despertador que todos os dias toca ao 12:30 pra gente levantar e ir fazer o almoço. Sim. E é muito importante porque às vezes a gente empolga com o trabalho e esquece de almoçar. Aí depois você não consegue focar porque você tá com fome, não consegue prestar atenção, fica nervoso porque tá com fome. Eu fico nervoso com fome, hein? Eu também. Então é importante a gente manter essa rotina de não só pelo trabalho, né, pra manter um bom foco, o cérebro funcionando, Sim. mas também pra ter um tempo pra você descansar e tudo isso. E também é muito importante você ter o equilíbrio. A gente trabalha em casa, temos o nosso próprio business, mas a gente coloca um horário pra gente terminar o trabalho. Sei lá, às vezes, dependendo do volume de trabalho que a gente tem no dia, sei lá, 6 horas a gente fala, hoje às 6 acabou. E acabou mesmo, a gente levanta, a gente sai daqui, às vezes a gente vai fazer uma caminhada, às vezes o Lincoln vai jogar, a gente assiste uma série. E às vezes o fato de sair do ambiente de trabalho já muda bastante. E obviamente, gente, principalmente se você trabalha por conta própria, até mesmo se você trabalha para outras pessoas, tem horas que você vai ter que ficar mais tarde, você tem que entender isso, mas eu acho que na maior parte do tempo você tem que respeitar horários e se dar o tempo pra você. É uma coisa que eu sou culpado de não fazer com tanta frequência, às vezes eu me empolgo mesmo, principalmente porque eu faço o que eu amo, mas é uma coisa que eu tô aprendendo e tem melhorado bastante desde que a gente alinhou essas coisas, isso, né? E fazer intervalinhos também é bem legal, né? A gente faz o Pomodoro, então de vez em quando a gente faz um intervalinho de 15 minutos. A gente tem um intervalo do almoço que a gente sai daqui do escritório, a gente esquece, levanta. vai assistir um Brooklyn Nine-Nine. Nine-Nine! É muito bom. A gente vai se divertir mesmo, assim, relaxar
relaxar, porque Exato. isso faz que na hora que você volta com mais energia, mais motivação pra volta continuar. mais sagaz, né? Essas dicas são um pouco mais gerais, principalmente porque elas se aplicam pra todo mundo, mas são um fundamento. E a partir de agora a gente vai falar de umas dicas mais casal mesmo, que são um ouro, né? Dica ouro. Dica ouro, dica de ouro. E a primeira delas é estar alinhados, principalmente se vocês trabalham na mesma empresa fazendo com o mesmo intuito. Aliás, vocês têm que trabalhar no mesmo intuito, né? Assim que a parceria que tem que ser a parceria. Quando a gente trabalhava para outras pessoas, né, na pizzaria e no escritório, a gente não precisava tanto, mas a gente sempre esteve trabalhando nas nossas coisas por fora. E o fato de eu e Stephanie estarmos sempre alinhados com as nossas coisas facilitou bastante, né? Até mesmo recentemente a gente meio que saiu um pouco da rota, mas depois que a gente voltou, sentou e conversou e a gente alinhou, a nossa produtividade foi ao teto novamente. Mas então, o que quer dizer isso de estar alinhado? estar alinhado é vocês estarem com o mesmo objetivo. Muitas vezes, pra mim, talvez chegar em tal ponto, nosso objetivo é esse, esteja muito mais claro, eu esteja com a visão muito mais clara, talvez pra Stephanie não, ou vice-versa. Então, eu e Stephanie, por exemplo, a gente faz uma reunião semanal, todo sábado, pra gente conversar sobre os nossos objetivos, e ali a gente alinha os objetivos da semana. Isso faz com que a gente tenha clareza, né, de na hora da gente executar as tarefas da semana, a gente esteja alinhado. Nós estamos trabalhando nisso juntos. Obviamente, ela tem projetos pessoais sozinhas, eu tenho meus projetos pessoais sozinhos, mas no que a gente trabalha junto, a gente tá 100% alinhado. Então eu sei o que ela tá fazendo, ela sabe o que eu tô fazendo, a gente tá realmente... A gente sabe os horários, a gente sabe as tarefas. Exatamente, isso, assim, é importantíssimo ter essa comunicação com o seu parceiro do que vocês estão fazendo, qual projeto vocês estão trabalhando, qual é o objetivo, para vocês conseguirem ter esse foco total, né? E já falando em foco total, uma coisa importantíssima é foco. Muitas vezes a gente acha que são outras pessoas que estão atrapalhando a gente, mas nós mesmos, né, não temos o nosso foco. Se você não foca nas suas coisas, quem vai respeitar o seu foco, né? Por um bom tempo, vou te expor. Por um bom tempo a Stephanie fazia muitas coisas assistindo outras coisas, ouvindo música alta ou vendo uma coisa no YouTube que não tinha nada a ver com o trabalho, e eu olhava aquilo ali e às vezes ela tava trabalhando, mas o fato dela estar ali assistindo alguma coisa, fazendo alguma coisa, me dava uma falsa impressão de que ela talvez estava distraída, não fazendo nada, e eu acabava interrompendo ela no momento que ela estava de foco. Às vezes ela estava simplesmente com o trem no fundo, não estava olhando, e pra mim eu tinha a impressão de que ela provavelmente não estava fazendo uma tarefa, e aí eu precisava de alguma coisa, já falava com ela, atrapalhava o foco. Isso. Eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de focar mesmo. Inclusive, quando a gente veio, por causa da pandemia, começar a trabalhar em casa, o Lincoln logo, você já de cara já se acostumava, você tava já na empresa sozinho, mas você conseguia trabalhar o dia inteiro focado nas suas tarefas. Eu em casa, trabalhando, não atendia telefone, mas mandava muito e-mail, eu tinha muita dificuldade em focar. Eu às vezes levantava e aí eu ia lá na cozinha, eu via a pia cheia de louça, eu largava o trabalho pra ir lavar a louça. Então, com essa nova história de home office, né, pra mim é muito difícil ainda de vez em quando focar no trabalho, vendo que, sei lá, a casa precisa de um jeitinho. Então é ter foco na tarefa e no trabalho e naquilo que você tá fazendo agora. Mas isso ajustou bastante depois que a Stephanie começou a usar uma lista de tarefas e ela começou a ter foco. Ela sabe exatamente o que ela tem que fazer, ela finaliza, ela tá livre pra fazer o que ela quiser depois. Isso. E quem faz a lista de tarefa delas, ela mesma, porque é importante pra ela, obviamente, com as nossas reuniões. Mas eu acho que o fator foco é você estar focado no que você está fazendo e ter a comunicação de falar, olha, eu tô fazendo isso, eu preciso focar muito, então tenta não me interromper, papapá. E aí, quando você consegue focar você mesmo, automaticamente é aquela coisa, sempre tem no escritório aquela pessoa que ninguém interrompe, aquela pessoa que as pessoas interrompem mais. E eu acho que é justamente isso, a questão de você ver que a pessoa tá num foco profundo e as outras pessoas não. Acho que dá essa impressão de que, tipo, olha, tô livre aqui, sabe? Isso. Concorda? Concordo muito. E essas pessoas do escritório que a gente vê, tem pessoas que a gente pode encher o saco e outras que estão lá focadas e a gente não conversa, isso acontece porque elas dão sinais. E a gente vê os sinais que essas pessoas estão dando. E essa é a nossa próxima dica. É você dar sinais. O sinal pode ser, vou estudar esse negócio aqui, eu sinal, preciso tipo, de um tapa tempo. na cara. Não, sinal direto, né? Tipo, não me incomoda agora que eu preciso prestar atenção nisso aqui. É um sinal. Outro sinal que a gente usa muito é usar o fone. Se eu vejo que você tá de fone ou se você vê que eu estou de fone, a gente já não mexe muito um com o outro. Se eu vejo que o Lincoln tá editando, eu sei que às vezes é bem complicado, são muitas horas editando, então às vezes eu evito mexer com ele na hora que ele tá editando. Obviamente, quando a gente tá gravando sozinho, a gente não mexe com o outro. Então, dar sinais e falar, né? Conversar também,
E estudar esse trem aqui é difícil, não mexe comigo. Exatamente o que eu falei sobre o foco também. Eu sou uma pessoa muito focada, mas se eu parei pra mexer no celular ou fazer alguma coisa, a Stephanie automaticamente ela já sabe, o Lincoln tá um pouco mais livre, eu vou falar com ele o que eu tenho que falar. Então tem muito disso, sabe? Se respeitar e ter esses sinais. A do fone é a melhor coisa, né? A gente tem esse sinal do fone. Tamo com fone é porque a gente tá realmente ocupado e tamo concentrado mesmo. E às vezes não tá nem tocando nada no fone. O fone é só um sinal mesmo. Às vezes o fone tá em silêncio. E não foi combinado, né? Não. Foi uma coisa que foi acontecendo e é meio que um sinal pra gente. Isso. Paciência. É uma coisa que tem que ter muita paciência e a Stephanie é a melhor pra ter paciência. Eu diria que paciência é a mais importante de todas as dicas. Porque eu sou chato, viu, gente? Nossa senhora. E é tudo isso que a gente falou. Às vezes eu não respeito o espaço da Stephanie, é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Mas antes era muito mais. Eu incomodava muito a Stephanie. Às vezes eu acabava as minhas coisas, eu fazia as minhas coisas. Era até meio egoísta, né? Mas eu ia atrapalhar a Stephanie fazer as coisas dela. E ela sempre teve muita paciência. Então ela sempre praticou muita paciência. Eu não preciso ter muito, porque a Stephanie realmente ela respeita muito a minha área de foco ali quando eu tô focado, mas eu aprendi bastante e hoje eu já consigo, a Stephanie tá fazendo tal coisa, não vou atrapalhar. Isso, e a gente fica alinhado. A questão da paciência é você entender que não é porque, sei lá, você tá chateado ou porque você precisa contar alguma coisa pro seu parceiro que tem que ser naquela hora. E também a pessoa que tá recebendo, que tá aqui focada, recebendo essa informação, ter a paciência de entender que essa coisa é importante pra essa pessoa. E que essa pessoa tem que falar isso naquele momento, ou porque ela tá chateada, ou porque ela tá feliz, ou porque qualquer coisa, ou porque ela precisa de um minuto de distração. Ela precisa. Eu tô rindo aqui porque minha cabeça fica a mil. E aí eu tenho uma ideia do nada e eu chamo a Stephanie e falo e tô feliz. Muito sozinho, então eu tive que aprender, a minha paciência veio, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito paciente, mas a minha paciência foi muito treinada, porque o Lincoln fala sozinho, ele pensa alto, então a minha paciência é treinada diariamente pra ter que abstrair do pensamento alto do Lincoln. E paciência também nos processos, às vezes vocês estão com objetivo, estão querendo fazer alguma coisa e a gente fica muito e nos resultados, né? Isso, exato, e você querendo demais na hora e não tem, e aí começa a cobrar um ao outro demais. Sem pressa e sem pausa, vai indo, vai fluindo, que as coisas vão acontecendo. Eu acho que isso também é um fator. Isso. A paciência, ela tem várias vertentes, né? E eu acho que abrange muito isso. E nessa da paciência entra a parte de entender o seu parceiro e conhecer a sua pessoa. Entender que cada pessoa tem o seu momento de produtividade. Por exemplo, o Lincoln é super produtivo pela manhã, eu sou um pouco mais produtiva à tardezinha. Então, quando você conhece a sua pessoa, eu sei que de manhã eu incomodo menos o Lincoln. O Lincoln sabe que à tarde eu sou mais produtiva, então ele deixa eu trabalhar sem me incomodar, né? Exatamente. Mas uma coisa importante de tudo isso, eu acho que é ter diversão. Eu falo com isso, se a gente tivesse uma empresa, seria tipo o Google, né? Tem ali espaço pra divertir, brincar, tal. E por isso que a gente gosta muito da técnica Pomodoro, que é a técnica que faz a gente ter alguns breaks, né? Às vezes a gente tem um break, a gente senta na janela, fica no sol fazendo nada. Às vezes a gente deita no chão. Às vezes fica cada um no seu celular. Às vezes, né, sem contar os intervalos. Às vezes, aqui a gente mora na Irlanda. Às vezes não tem sol todos os dias. Então, quando tem sol, a gente dá esse tempo da gente ir lá na rua, aproveitar um pouco e voltar. Então, a gente sabe que nem todo dia vai ser produtivo. Ou tão produtivo. A gente sabe que um dia ou outro a gente vai querer slack off a little bit, divertir e tal, mas a gente sempre entende isso, né? Exatamente, porque às vezes eu posso estar no meu dia mais produtivo da minha vida e a Stephanie não. Às vezes ela tá no dia dela mais produtiva e eu não, às vezes não tá tudo funcionando. E eu acho que tem que saber a hora que cobrar, tem hora que tem que deixar levar, às vezes tem tarefas, por exemplo, a Stephanie tá fazendo tudo que ela tem que fazer hoje e eu não. Mas ela sabe que é necessário que eu faça hoje ou eu posso fazer amanhã, essas coisas. Então, eu acho que tem que ter essa conversa e entender um ao outro. Isso. E voltando no ponto lá de arrumar o escritório, a gente tem um vídeo aqui de como nós arrumamos o nosso escritório para sermos bem produtivos durante essa pandemia. E aí, se vocês quiserem dar uma olhada no nosso escritório, tá aqui o link e a gente vai Será que tá aqui? Pode estar. Mas a gente vai ficando por aqui, galera. Falou! Fui!